Pediram para trazer uma fotografia que tivesse para mim muito significado ou alguém que tivesse tido muito peso na minha vida. Bom, é evidente que das pessoas com mais peso, eu tenho muitas mulheres na minha vida, mas aquela que tem mais peso o ser como pincha, o ser companheira, o ser a minha testemunha de vida e aquela que eu chamo a minha bússola, porque é realmente a minha irmã mais nova. É curioso, não é? E eu trouxe esta fotografia em que, não sei bem que idade é que teríamos aqui, mas nós temos uma diferença de quase 6 anos, e eu imagino que aqui ela deveria ter para a volta dos 5, e portanto eu teria mais 6 anos. Estamos com 2 bonecas, uma cada uma. Isto é muito inusitado em mim, porque eu nunca fui uma criança de bonecas. As bonecas para mim, portanto, enfim, a CPCJ teria muito que fazer com as minhas bonecas, porque elas andavam sempre penduradas pelos cabelos e portanto eu gostava era de jogar ao berlinde, de jogar ao peão com o meu irmão e de fazer aquelas coisas típicas de rapaz, porque era de facto aquilo que chamavam antigamente uma Maria Rapaz. Mas aqui devem-me ter pedido para segurar uma boneca para ficar bonita na fotografia e eu lá cedi. A minha irmã, eu por acaso até me referi a ela no dia do discurso da minha tomada de posse, tem esta característica, de facto, veio ao mundo para me auxiliar e para me acompanhar. Eu acho que de facto os nossos irmãos são as nossas testemunhas de vida, quando desaparecem os nossos pais principalmente, porque são aqueles que nos recordam dos tempos que passámos pela infância. E a minha irmã, apesar de na altura ser um entediamento, não é? Porque eu tinha mais 6 anos e portanto era obrigada a brincar com a menina, não é? Que era uma coisa que eu não achava graça absolutamente nenhuma, mas que hoje realmente, e quando nós colocamos à distância dos muitos anos que entretanto passaram, nós nem precisamos de falar uma com a outra, não é? Porque temos esta capacidade de nos entendermos perfeitamente, apesar de sermos absolutamente diferentes uma da outra. A minha irmã é realmente uma pessoa muito regrada e eu não, eu sou a pessoa da aventura, do sair fora da caixa, do puxar a carroça, e de forma que acho que esta fotografia espelha muito bem aquilo que foi a nossa parceria de uma vida inteira até agora e que eu espero que continue por muitos mais anos, porque de facto não imagino a minha vida sem os meus irmãos e principalmente sem a minha irmã mais nova. Eu tenho um mais velho, mas a mais nova de facto está aqui mais próxima e é mais compicha. Amor, 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 amor presente em cada espiga desfolhada. Fernanda de Almeida Pinheiro nasceu em Caldas da Rainha a 24 de outubro de 1969. A mãe esperava que a segunda filha fosse uma menina prendada, mas ela aprendeu a bordar a contragosto, não gostava de brincar com bonecas e não hesitava em dar opiniões. Era boa aluna, mas quando chegou à altura de ir para a faculdade, os planos foram adiados porque não havia como pagar um curso superior. Foi como trabalhadora estudante que se matriculou 6 anos depois em Direito na Universidade Autónoma por sugestão da irmã mais nova. Até conseguir ser advogada em nome individual, trabalhou em empresas como secretária de administração, técnica de recursos humanos e contencioso. Foi com este percurso pouco comum que chegou à bastonária da Ordem dos Advogados. Foi a terceira mulher a ocupar o lugar num país que considera ainda precisa de lutar por uma sociedade menos machista e patriarcal e mais igualitária. Eu sou a Conceição Lino e este é o Geração 60. Os meus entrevistados nasceram durante a ditadura e cresceram na democracia, que lhes trouxe a oportunidade de poderem sonhar com todas as possibilidades. Tornaram-se uma referência nas mais diversas áreas. Será que o mundo em que vivem hoje é o que esperavam? A KPMG também é Geração 60. Desde 1965 que a KPMG está em Portugal a fazer diferença no futuro, todos os dias. A KPMG é do tempo dos giradiscos, mas também do MP3. Acompanhou a geração que brincava ao peão e ao berlinde, mas também a que utiliza a inteligência artificial no seu dia-a-dia. Nos últimos 60 anos, a KPMG cresceu, adaptou-se e fez a diferença. Mais do que uma empresa com história, é uma marca com um grande futuro pela frente, focada em inspirar o amanhã, pensando diferente hoje.
Porque a KPMG sabe que fazer diferente faz a diferença para as suas pessoas e para toda a sociedade, em Portugal e no mundo, hoje e pelo menos nos próximos 60 anos. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Então, era mais do que uma criança enérgica, uma criança rebelde. Era uma criança rebelde. Sendo uma menina, não é? Não era esperado que as meninas fossem tão rebeldes como eu era. Era, de facto, muito independente. Saí de casa dos meus pais sem ser para me casar, portanto tinha 20 anos e decidi vir para a cidade grande para trabalhar, para estudar e para fazer um percurso profissional que era pouco entendido ainda naquela altura, portanto o que hoje é perfeitamente normalizado, naquela altura não era, portanto a minha mãe esperava uma menina, não é? Que era realmente, era um sonho dela e do meu pai. O meu pai mais por razões que tinham a ver com a guerra, lembre-se que nós de facto nascemos ainda antes do 25 de Abril e portanto o terror do meu pai era ter um filho que tivesse que ir como ele foi à Guerra da África e portanto queria meninas, não é? Portanto o primeiro saiu o rapaz e a segunda fui eu e ele estava realmente muito enternecido. Eu tive uma relação muito próxima sempre com o meu pai, aliás as meninas e os pais têm esta simbiose, mas de facto as meninas tradicionalmente são aquelas que estão em casa, como disse, a bordar, a fazer crochê, rendas, como dizia a minha, não saiu nada assim. Eu gostava muito de estar na rua, gostava muito de interagir com amigos e com pessoas, de ler, portanto a leitura era a minha fantasia, também a televisão. Que livros é que lia? Oh, várias coisas. Lembra-se do seu primeiro livro, assim, aquele livro sem bonecos? Eu tenho vários. As memórias que eu tenho mais profundas são a Patrícia, não é? Portanto, as aventuras da Patrícia, as gêmeas no Colégio de Santa Clara, mas depois tinha também livros... Da Annie Blyton. Exatamente. Já foi aqui referido por da Annie outras Blyton, pessoas da nossa exatamente. geração. O meu irmão, por exemplo, gostava muito dos 5, não é? E dos 7, portanto essa questão mais aventura. Eu não, lá está, as meninas, as gêmeas do Colégio de Santa Clara, mas que eram também miúdas diferentes, não é? Mais independentes, traquinas, etc. Apesar de estarem... Portanto, identificava com muito aquelas isso. E com a que ousavam um Patrícia, bocadinho mais. a Patrícia, eu creio que eram livros também de investigação e ela era muito perspicaz nas coisas e eu identificava muito com a Patrícia e gostava muito dos livros da Patrícia. Mas depois, à medida que fui crescendo, eu lia de tudo, mas gostava de coisas densas. Lembro-me de ler o Papillon, lembro-me de ler a história do escravo Kunta Kinte, que era um livro enorme que hoje, por exemplo, tenho dificuldade em segurar devido aos problemas da minha coluna. Já não consigo ler livros tão pesados. Pelo menos numa determinada posição. Exatamente, portanto já temos essa dificuldade fruto da idade. E eram livros que mexiam comigo pela injustiça, portanto o Papillon, estamos a falar da história do havia muitos livros recluso. à mão de semear? Não tínhamos livros nenhuns em casa, isto era tudo recolhido da biblioteca local, não é? Portanto que nós fazíamos incursões enquanto jovens, crianças, não é? E íamos até à biblioteca, portanto aproveitávamos o passeio, numa altura em que ninguém tinha medo que as crianças andassem soltas na rua e, portanto, saindo das habituais tarefas domésticas, que eram só responsabilidade das meninas, portanto, o irmão mais velho só fazia e participava se quisesse, porque não tinha essa obrigação, não é? Portanto, coisa com a qual eu não me identificava minimamente. Portanto, já contestava. Já contestava aquela injustiça, como é evidente, mas porque eu e não ele, não é? Portanto, e quando nos davam aquela resposta, é porque as coisas são assim ou é porque sim, isso era absolutamente, deixava-me fora de mim e, portanto, queria sempre saber a resposta das coisas. E então íamos com vários amigos até ao parque da cidade, que é o parque Dom Carlos I, das Caldas da Rainha, célebre, e tínhamos aí a biblioteca e todas as semanas entregávamos uns livros e levávamos outros. Isto apesar da minha mãe ter aquela confusão, porque achava também naquela altura que ler muito podia fazer mal à vista e que retirava-me também a atenção de outras coisas, mas de facto a leitura foi sempre o objeto do nosso crescimento. Portanto, era através dos livros e não tanto da televisão, porque também não tínhamos que tanto, o mundo não é? entrava. Que o mundo entrava e que se abriam possibilidades de poder ver uma vida de um outro prisma que não era só resumido àquele, não é? E, portanto, a ideia de poder vir, porque repare, na altura que eu era pequena, a diferença que existia entre uma cidade pequena de província, como era as Caldas da Rainha e Lisboa, era abissal. Não estamos a falar, não é como hoje. E deslocava-se a Lisboa de vez em quando? Muito de vez em quando. Portanto, os meus avós paternos eram daqui e, portanto, vinhamos talvez uma vez por ano.
não é? Na altura do verão, tenho várias fotografias, inclusivamente, de passeios que fizemos a Almada, ver o Cristo Rei, visitar o Aquário Vasco da Gama, e portanto, mas eram tudo questões muito esporádicas. Portanto, vir a Lisboa representava um custo, e portanto não era abundante o dinheiro da nossa casa. Os meus pais, a minha mãe era cozinheira, o meu pai era mecânico de automóveis, portanto tinham rendimentos bastante parcimoniosos, e nós éramos 3, não é? E aprendeu alguma coisa com eles? Percebe alguma coisa de mecânica? Sim, o meu pai, por exemplo, a primeira coisa que me ensinou foi a mudar um pneu. Portanto, eu sempre soube mudar pneus como ninguém. Aliás, lembro-me que uma vez, e tive que mudar vários pneus ao longo da minha vida, fui eu que ensinei o cavalheiro que teve, até era da PSP, que me veio ajudar e que me estava a subir o macaco, imagine isto, sem desaterrachar as porcas da roda. Não pode fazer isso, porque senão depois não consegue tirar. Primeiro desaterracha as porcas e depois é que não sobe o só carro. sabe fazer como dá instruções. Isso. Aliás, costuma dizer-se na minha terra, não é que eu não nasci para soldado de raso. Eu tenho realmente esta voz de comando. Não é um comando autoritário, é verdade, é um comando envolvente, mas de facto eu tinha sempre as soluções para tudo e liderava tudo em relação a todas as coisas. Fui chefe de turma, portanto, e organizava todas as coisas aos meus colegas, tomava as iniciativas todas, e ainda hoje é um pouco assim. Eu e a minha irmã estamos sempre na organização das festas, dos eventos, de saber o que é que leva quem, etc. Portanto, temos as coisas, ela muito mais organizada do que eu. Então, e em relação à sua mãe, era cozinheira, também aprendeu? Ou Claro cozinha não é que consigo? não, quer dizer, eu hoje consigo cozinhar, mas a cozinha para mim era uma coisa que não tinha interesse absolutamente nenhum. E a minha mãe, coitada, horrorificada por aquilo, não é? Dizia muitas vezes, mas como é que tu depois um dia, o teu marido e os teus filhos vão comer fora? Eu não estou aqui para fazer comida a ninguém. E portanto não tinha interesse nenhum em aprender, nem como se cozinhava, que era uma enorme preocupação para a minha mãe, e tinha realmente uma posição extraordinariamente rebelde nessa matéria. Portanto, a minha irmã já não era assim. O que ainda dava mais nas vistas nessa altura. Muito mais nas vistas. A minha irmã já não era assim, já era uma pessoa muito mais dócil, muito menos, mas isso não lhe fez bem, porque tinha as suas ideias e era incapaz de as exteriorizar. Portanto, eu nunca fui assim, eu exteriorizava sempre, mesmo que me arrependesse, mesmo que sempre. tivesse um custo. Não, eu tenho sempre que dizer, e sou realmente, e ainda hoje conservo essa característica, muito assertiva no meu discurso. E portanto, as pessoas, quando eu estou desagradada, percebem perfeitamente que eu não estou agradada. Não tenho também nenhum problema, nunca falta Mas de isso educação. não lhe traz de vez em quando dissabores? Muitos dissabores. Aliás, uma mulher assertiva é um ato criminoso, como sabe, não é? Portanto, não podemos ser assertivas, porque se somos assertivas, imediatamente somos catalogadas como pessoas autoritárias, pessoas ressabiadas, de mal com a vida. Não tem nada a ver com isso. Portanto, tem a ver Mas com... essa sua assertividade dá-lhe espaço para ouvir os outros? Naturalmente que sim. Mas, se eu vejo que não estou a concordar, eu sinto não sou pessoa nunca de ficar calada. Eu lembro-me que tive uma coisa curiosa na altura que fui bastonária, e que numa das reuniões alguém me apresentou não é uma reclamação, mas um desabafo, digamos assim, de uma pessoa que hoje em dia não se ligava, e as mulheres que distraem a atenção nas salas de audiências, mulheres advogadas, da forma como se vestem, etc., quase que provocatória, dizia-me o colega, um simpático colega, por sinal. E eu deixei-o terminar, e quando ele terminou, lá tive que dizer o que disse, doutor, lembre-se que está na presença de duas mulheres e, portanto, a roupa não torna ninguém provocatória. A roupa é aquela que cada um quer vestir. Era o que mais faltava, que as mulheres, já proibidas de fazer tudo e mais alguma coisa, ainda tivessem que pedir autorização para vestir aquilo que lhes dá na cabeça, não é? Eu naquela altura, coitada, sou doutora, se a história não queria de forma nenhuma, não penso que eu sou um machista, assim, não. Mas estas coisas saem-nos naturalmente. E a mim também saíam, porque nós não podemos nunca esquecer que as mulheres são aculturadas de uma determinada forma. E quando nós dizemos, bom, mas não, em minha casa isso não acontece,
nós não somos educadas só nas nossas casas, não é? Nós somos e recebemos educação da comunicação social, da nossa cultura envolvente, das escolas que frequentamos, dos locais onde vamos, e se todos nós temos um vértice comum, não é? Uma linha de condução comum, a dizer o que é que as mulheres devem ou não devem fazer, é evidente que nós vamos assumir isso. E temos muitas vezes mulheres que não conseguem sequer ter consciência, e isso aconteceu comigo também muitas vezes, de que estou a ter uma atitude machista, até comigo própria, da maneira como se calhar me critico, ou da maneira como apresento a minha fala, e se calhar até temos tendência depois a exagerar em sentido contrário, para demonstrar o quanto é errada essa nossa forma de pensar. E, portanto, é muitas vezes confundida a assertividade com a agressividade. E não é disso que se trata. Portanto, eu não sou de facto uma pessoa agressiva, mas sou realmente uma pessoa muito opinativa, isso é verdade. Conheceu os seus avós? Os meus avós, conheci 3. A minha avó materna e os meus avós paternos. Os que ia visitar os a que Lisboa. vinha visitar a Lisboa. E que também me iam visitar, iam de Mas comboio. a história da sua avó materna marcou-a muito. Muito. A minha avó materna tem uma história muito interessante. Aliás, eu já lhe disse ainda há pouco que vem de uma linha de mulheres poderosas que, não tendo sido empoderadas, tornaram-se a si próprias mulheres poderosas. E a minha avó foi uma delas. Eu tive realmente, ela era a avó que nós chamávamos de casa. Vivia na casa de cada um dos filhos, porque deixou a sua casa e vivia com cada um dos filhos, e portanto andava, como se dizia naquela altura, aos meses. Estava um mês na casa de um dos meus tios, outro noutra, e depois vinha para a nossa casa. Claro que o relacionamento era muito, sendo eu a pessoa que era, não é? De pessoa que não ficava sem responder, que não aceitava com facilidade as instruções que recebia, questionava tudo. Não era uma pessoa muito cara à minha avó, e tínhamos uma relação bastante tensa, não é? Porque ela entendia que nós éramos uns privilegiados, e da realidade sim, por comparação ao que ela teve. Só muito mais tarde é que eu percebi, pela sua história de vida e pela luta que representou em termos de mulheres e de autonomia da mulher, é que eu percebi de facto o valor e a impressão forte que esta avó me deixou. Porquê? Naquela altura existiam problemas muito sérios com consumos de álcool. Este país tem de facto um problema grave, que é muito antigo. Continuamos a ser muito tolerantes ao consumo de álcool, que é uma das drogas mais letais que nós temos. E de facto o meu avô era alcoólatra e tinha um problema com consumos de álcool, e era extraordinariamente violento quando estava embriagado. E então, naturalmente, que fazia aquilo que muitas pessoas sob o efeito de substâncias fazem, e aliás é um dos principais causas da violência doméstica também. Agredia a minha avó verbalmente. Ela nunca deixou que fosse fisicamente, e toda a gente dizia que isto era verdade, não é? Portanto, não era uma coisa inventada. Quando ele ameaçava que a ia agredir fisicamente, ela pegava no seu soco e não, dizia sempre: a primeira será sempre minha, e ele nunca avançou. Portanto, está a ver como nós somos parecidas nestas coisas, não é? Numa atitude claramente defensiva. Mais tarde ele acabou por expulsá-la de casa. E mais do que uma vez, naturalmente, e eu não sei se foi para aí à segunda ou à terceira que isto aconteceu, em que ela teve realmente a coragem de dizer: Francisco, se eu sair, eu nunca mais vou voltar. E de facto nunca mais voltou. Foi um escândalo na altura, como imaginará, não é? Portanto, uma mulher não tinha atitudes destas. Uma mulher tinha que aceitar a agressão do marido, tinha que o compreender e tinha que voltar para casa, porque não tinha outra forma de subsistência. Mas a minha avó conseguiu. Ela era costureira e começou a trabalhar de costura com a ajuda também dos filhos, que depois mais tarde se juntaram a ela, porque 2 ficaram com o meu avô, e a minha mãe, que era a mais nova, é que foi com ela, mas depois conseguiu de facto congregá-los a todos. Acabou por conseguir a sua independência, ainda que não legal, porque morreu sempre casada com ele, não é? Portanto, ele morreu antes, portanto tornou-se viúva, mas naquela altura foi um ato de absoluta coragem. Portanto, só mais tarde é que percebeu a dureza da sua avó, que vinha da dureza da vida. Da vida que teve, exatamente. E é muito difícil nós passarmos, e ela era uma pessoa amarga por essas circunstâncias, não estava de bem com a vida, mas mais tarde é que eu percebi como é que alguém poderia estar bem com a vida, a viver nestas circunstâncias de pobreza extrema, não é? Eu acho que as pessoas ainda hoje não têm o alcance
do que é a pobreza e do que a pobreza faz a uma pessoa, uma criança, não é? Retira-lhe os sonhos, não é? Nós costumamos acusar os pobres de serem pobres, não é? Mas nunca me esqueço de uma frase que uma vez ouvi na televisão: os pobres não são pobres porque são preguiçosos, mas são preguiçosos porque são pobres. Porque, de facto, não têm o alcance e não conseguem sonhar. Porque a sua realidade é aquela e é a escassez que vai determinar tudo aquilo que é a sua vida futura. E nós nunca nos podemos esquecer que uma criança, quando nasce até aos 7 anos de idade, é uma autêntica esponja do ponto de vista das experiências que recebe, das experiências empíricas, e nunca vai retirar estas imagens da sua mente, da falta de alimentação, da falta de cuidados médicos. A minha avó, por exemplo, cegou completamente porque nunca ninguém tinha reparado que ela necessitava de óculos para poder ver. Era miúpe, extraordinariamente miúpe, era também a diabética e, portanto, o tratamento que recebeu, porque na altura não existia um Serviço Nacional de Saúde, não é? Portanto, não havia cuidados básicos de saúde, as pessoas passavam anos sem ir a um médico e desconheciam completamente a sua condição de saúde e a forma que podiam comatar. Também não existiam medicamentos como existem hoje, nem tratamentos como existem hoje, e uma criança pobre não tinha acesso a nada dessas coisas. Mal tinha acesso à alimentação, quanto mais o resto. Portanto, eu devo realmente essa honra à minha avó, a minha avó materna, a minha avó Maria Eugénia, que era o seu nome. Nem apelidos tinha, repare o que faziam às mulheres. As mulheres não tinham um nome para além do nome próprio, não é? Havia muitas circunstâncias nessa matéria, era sempre Maria. Todas as mulheres da minha família têm o nome Maria, mas não têm um apelido. Tinha apelidos, mas não os recebeu. O nome próprio era o único nome que tinha. E hoje, de facto, valorizo e vejo esse retrato histórico, que é o retrato não muito longe, não é? Nós não estamos a falar de assim há tantos anos atrás, porque a minha avó ainda faleceu já na década de 90, creio eu, e portanto tivemos muito tempo do século XX com esta realidade da população portuguesa que era muito genérica, não é? Portanto, o número de pobres era muito elevado. Isso significa que damos pouco valor àquilo que Portugal, aquilo que foi conquistado em Portugal desde essa altura? Muito pouco, muito pouco. Mesmo eu própria, que nasci antes do 25 de Abril, mas não ao ponto de me lembrar o que era antes do 25 de Abril. A vantagem que eu tenho é que à medida que vamos crescendo, e a nossa geração de uma maneira geral, fomos crescendo com as histórias e a ouvir as histórias e a contarmos, portanto, porque não existia também as redes sociais como existem hoje, não é? E as famílias juntavam-se. E lembro-me perfeitamente de estarmos todos com primos, tias, as avós, tudo junto, a falar sobre essas histórias e a contar isto aconteceu assim, ali aconteceu acolá, e portanto, e nós bebermos essa informação daquilo que tinha sido e daquilo que já não era. Já podiam as pessoas falar livremente, não é? Lembro-me da música que inclusivamente mudou. Eu tinha 5 anos, quando foi o 25 de Abril, e lembro-me de ter mudado a música na televisão, portanto a marcha do FMA, do MFA, aliás, e lembro-me de ter mudado essa, mas sem ter noção nenhuma do que era antes. Mas o meu pai, por exemplo, dizia-me: cuidado, não podemos falar livremente, ainda com aquelas cautelas, que nós não sabemos se podemos ou não ser detidos. E o meu pai, ainda por cima, muito politizado, porque o meu pai assistiu às eleições do Humberto Delgado e, portanto, conhecia, porque era de Lisboa, e conhecia perfeitamente o que se vivia aqui. Ouvia às escondidas a Rádio Moscovo para saber o que é que se passava no regime e, portanto, e o meu avô, que era funcionário público também, no Coliseu dos Recreios, tinha plena consciência, recusava-se a votar, não é? Porque o voto na altura era um autêntico embuste, não é? Mas lembra-se o meu pai de lhe entrar a PIDE dentro de casa para verificar se o meu avô estava de facto doente e não podia ir votar porque estava doente, ou se de facto, porque ele inventava sempre que estava doente, então ficava acamado para... recusava-se a compartilhar e a participar naquele embuste. Era um homem de ideias liberais também nessa matéria, e republicanas, daquela fraude de eleições. Fazia de eleição. Exatamente, exatamente. Teve também boas memórias nas suas férias de verão.
Sempre. As minhas férias de verão, bom, era o sonho. Hoje os jovens, se calhar, não têm essa noção, mas as férias de Tínhamos quem nasceu na década de 60 tinha as chamadas férias grandes. Agora elas Isso. têm esse nome, são férias grandes, mas são São bastante muito mais pequenas. muito Não. mais pequenas. Nós tínhamos 3 meses de férias em que andávamos completamente soltos pela cidade, com grupos, não é? A fazer atividades uns com os outros para ocupar o tempo. Atividades sãs. E praia também. E praia também, íamos sempre para a Foz do Orelho, portanto o mês de férias dos meus pais era acompanhado pelos meus pais, o resto das férias é que era acompanhada com outras pessoas, e portanto íamos sempre de manhã, estamos a falar de um tempo do Oeste, lembre-se do que é ir de manhã para a praia no Oeste, que pode Era significar... quase ir para a praia no inverno. Isso, e que eu detestava, como imagina. Portanto, Acordar cedo. sempre. para O ir. meu pai fazia sempre questão, às 8 da manhã tínhamos que estar na praia por causa do estacionamento. E regressávamos às 8 da noite. E depois, claro, podia dar-se o caso de estar um dia fantástico, não é? E isso era excelente. Porque Ou ficávamos... estar frio. Ou de estar frio e nós estarmos confinados dentro daquilo que nós chamamos uma barraca, não é? Que é um chapéu de sol com uma saia que nós fazíamos. E então tínhamos vizinhos, tínhamos amigos, em que fazíamos uma espécie de uma Isso é uma espécie roda. de casinhas para as crianças. Completamente. Essas barracas. Levávamos uma geleira cheia de sanduíches, não é? Para os miúdos todos, para a miudagem toda, com fruta, com água, etc. E estávamos ali o dia todo. Jogávamos às cartas, jogávamos à bola, fazíamos várias coisas para aquecer também para ir para a água. Lembre-se que a água também A não era... temperatura da água. Era sempre muito baixa, não é? Estamos a falar dos 18 graus, portanto aquilo era mesmo a doer. Mas é curioso como aquilo que nós repudiamos na infância tem depois um efeito balsâmico sobre nós. Eu hoje tenho verdadeira paixão por águas frias, portanto sou incapaz de entrar num caldo, aquilo faz-me imensa impressão, portanto gosto da água fria, gosto do mar picado, porque fui apanhar, portanto cresci sempre no mar da Foz do Orelho, onde ficavam várias pessoas todos os anos, infelizmente, ficavam com as correntes, etc. Portanto era raro não haver um problema desses todos os anos. E fiquei sempre com a ideia de ir cedo para a praia. Porque ainda hoje, não é? Eu e a minha irmã lá estamos, de manhã estamos sempre na praia, somos sempre as primeiras a chegar à praia e por volta das 11h30 regressamos. Até essa rotina do seu pai manteve-se na família. Manteve-se como Os outras. seus pais gostavam que fosse boa aluna e que Sim. estudasse, mas não tinham o sonho, ou seja, não era uma exigência deles que fizesse um curso superior, Não. nem estava nos planos. Lá está, os sonhos dos pobres, não é? Portanto, para os meus pais, a minha mãe tirou a 4ª classe em adulta, não é? Portanto, foi uma menina retirada da escola aos 6 anos de idade, porque a escola não era para meninas, não fazia falta, não é? O que tinham era que aprender a tomar conta dos maridos, da casa, etc. O meu pai já teve uma escolaridade até ao 7º ano de escolaridade, mas é impensável naquele tempo pensarmos numa educação universitária, não é? E, portanto, quer eu, quer a minha irmã, tirámos o nosso curso superior, portanto licenciámos-nos em Direito, mas sempre às nossas expensas, porque não era possível os meus pais manterem os filhos em Lisboa a estudar. Tiveram sempre um orgulho enorme nos nossos feitos e nas nossas conquistas, mas não achavam que isso fosse determinante ou que pudesse ser algo que mudasse de forma absolutamente radical a nossa vida, ou que se fosse alguma coisa que pudéssemos aspirar. Mas os seus sonhos eram de sair das Caldas e conhecer outras coisas. Quais eram os sonhos que tinha? O que é que ambicionava? Eu ambicionava, de facto, não me lembro nunca de ter sonhos de ser mãe, ou de me casar, ou de ter uma casa. Isso aconteceu, eu tive relacionamentos, como é evidente, nunca tive filhos, tenho um único afilhado, mas nunca senti isso como um peso ou como algo que me fizesse falta. Portanto, tenho a certeza que a missão que aqui tenho, de facto, não é ser mãe, apesar de adorar crianças e de gostar muito de estar com crianças e de me dar muito bem com crianças. Mas tinha realmente essa curiosidade de ser uma mulher de carreira, ser uma mulher de conquistas, de trabalho, porque sempre foi a minha vida, de conquistar as coisas pelo trabalho, e de conhecer outros mundos, outras culturas. E, portanto, vir das Caldas para Lisboa representava uma enorme independência. Viver sozinha, ter a minha própria casa, fazer aquilo que eu queria sem ter que dar contas a ninguém. Isso sempre foi uma coisa muito importante na minha vida. Portanto, ter a minha independência. Aliás, o meu terror agora é se algum dia eu tenho que ceder essa minha independência. E isso pode acontecer com a idade. Porque eu não imagino a minha vida sem eu poder decidir
que canal vejo, se hoje vou vestida desta ou daquela maneira, se quer sair mais tarde do trabalho sem ter que me estar a preocupar se alguém vai ter ou não jantar em casa. E esta sempre foi a minha maneira de estar. Portanto, o objetivo e o sonho era este. E de facto, hoje reconheço que se não tivesse saído dali, não tinha tido a mundividência e não tinha mudado como hoje mudei, porque de facto o contacto, e por isso me preocupa tanto esta nossa mania de querermos ficar encerrados naquilo que é o nosso conhecimento ou a nossa cultura, sem darmos oportunidade a conhecer outras coisas. Eu não sou de maneira nenhuma, nem nunca poderia ser, e acho que é um sinal de grande ignorância nós não querermos mudar, não mudarmos de opinião e não termos novos valores e novos conhecimentos à medida que vamos conhecendo outras pessoas, outras realidades, empresarial, sem ser empresarial, de outros países e de outras culturas. Acho que perdemos muito com isso. Eu acho que é uma riqueza imensa que o povo português sempre teve e que agora está muito colocada em causa, ter tido a capacidade de entrar pelo mundo inteiro numa diáspora imensa, sem nunca perder a sua Portugalidade, como é evidente. Eu gosto muito de ser portuguesa, mas assumindo-se também como sendo americano, africano, chinês, porque gosta dessas culturas e sempre as respeitou. E eu acho que temos que realmente, enfim, o colonialismo não teve só, não é romântico, não é isso que se trata, mas eu acho que a maneira como Portugal sempre foi respeitado pelas suas colónias é muito diferente de outros países, porque o português sempre conseguiu abraçar a cultura e até tornar-se parte dela. E isso eu acho que é muito valioso. E os meus sonhos eram esses. Era sair dali e conhecer o mundo. E, portanto, vir das Caldas da Rainha para Lisboa no tempo em que eu vim, que foi em 1989, significava ainda isso. E há o seu percurso, eu já disse que é pouco comum, porque quando consegue fazer o curso já é fora da altura dos seus colegas. Verdade. Quando consegue ser advogada já é também quando outros da sua idade já estavam a exercer a profissão há mais tempo, e depois chega a bastonária da Ordem dos Advogados. O que é que isso significou para si? Bom, para já uma grande honra, não é? Uma grande honra poder servir, mas não era o sonho, nunca sonhei. Aliás, a primeira vez que me disseram que eu deveria concorrer ao cargo de bastonária, Ficou surpreendida? Disse à minha amiga, que foi a minha amiga Margarida Godinho, que estava louca, jamais isso poderia acontecer numa classe conservadora como é a nossa, e jamais conseguiria ser eleita bastonária da Ordem dos Advogados. E realmente quem tinha razão era de facto a Margarida, porque em 2022 isso veio a acontecer. Mas isso aconteceu como consequência daquilo que são as nossas convicções e também os nossos sonhos para mudar o mundo, não é? A advocacia tem essa característica, nós conseguimos de uma forma muito concreta mudar o mundo, nem que seja pessoa a pessoa. E se mudamos a vida daquela pessoa, de alguma forma estamos a mudar o mundo. E de facto a nossa classe profissional tem problemas muito graves, nomeadamente no que diz respeito à sua previdência ou à falta dela. Portanto, o facto de não termos direitos de previdência iguais ou equiparados aos dos outros trabalhadores, independentes ou por conta de outrem, isso era algo que nos pesava muito e, portanto, nós fomos sempre muito críticos. Mas foi até criticada pelo facto desse discurso dar a sensação de que há previdência zero em relação a essa profissão e a esses profissionais. E de facto, olha, lá está, o futuro vai-nos dando razão. Este mês saiu um acórdão do Tribunal Constitucional que vem confirmar aquilo que os malucos, como eu e como outros, andamos a dizer há muitos anos, não é há meses, é há muitos anos, desde pelo menos 2014 que nós temos esta luta, e o Tribunal Constitucional veio confirmar o óbvio. Aliás, eu fiz um post no Facebook a dizer isso mesmo, declarou o óbvio, que é evidente que o regulamento da CEPAS, que é a Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, viola o princípio da proporcionalidade. Porquê? Porque não tem como a regra de pagamento, portanto a fórmula de pagamento da contribuição, não está alicerçada nos recebimentos que cada um tem. Está convencionada. E, portanto, a pessoa tem que pagar aquele valor mínimo, independentemente do dinheiro que entra ou não. Exatamente. E chegamos à fácil conclusão que 24%, portanto, que é quase um quarto da profissão,
aufere da sua prática individual, que ainda continua a ser maioritária, qualquer coisa como 719 euros mensais. Ora, é impossível, com uma verba destas, pagar 288,97 euros todos os meses de caixa de previdência. Portanto, um advogado tem que ser livre, tem que ser independente, não pode ter amarras, e se nós não temos capacidade financeira, é evidente que temos amarras. Vamos estar muito mais maleáveis e muito mais suscetíveis a ter menos cuidado com coisas que são importantíssimas, como é a ética, a deontologia, o serviço à justiça, porque precisamos, do que se não os tivermos. E, portanto, isto é uma coisa que tem que preocupar a gestão da ordem. Os trabalhadores independentes têm direito a estar doentes, têm direito a baixa médica, têm direito à licença de parentalidade, têm direito a apoio na quebra abrupta de rendimentos, porque nós estamos a falar de direitos constitucionais. Artigo 63º da Constituição. E o Tribunal Constitucional veio agora dizer isso mesmo. Uma das suas preocupações enquanto bastonária foi com as vítimas de crimes violentos e defendia e defende que deveria ser possível que essas vítimas pudessem contar com o chamado advogado oficioso. Em que é que isso faria diferença na vida destas pessoas? Conceição, não pode exercer os seus direitos sem ter conhecimento de que eles existem, não é? E é o que acontece na prática. As pessoas não têm noção dos direitos que têm quando são vítimas de crimes, nomeadamente crimes como o de violência doméstica. Vamos lá ver. Os crimes graves têm um efeito, e agora essa discussão está muito em cima da mesa, até por causa da transformação em crime público do crime de violação. Nós podemos, as pessoas entendem, a vítima tem os direitos de não ser revitimizada, etc. E isso é tudo verdade. Só que nós temos que perceber como é que nós conseguimos valer às vítimas quando elas estão na sua condição de vítima. E é importantíssimo que as pessoas tenham acesso a informação esclarecida. Quando vão apresentar queixa, nós não temos só, na maioria dos casos de violência doméstica, um problema criminal pela frente. Podemos ter que resolver problemas com as crianças, responsabilidades parentais, divórcios, o património, ações de inventário, divisão de coisa comum, e que as pessoas, porque são vítimas, lá está a questão dos pobres, não é? Não têm capacidade para perceber o que é que podem fazer para resolver as suas situações. E precisam de aconselhamento jurídico, como precisam de aconselhamento psicológico, como precisam de apoio financeiro, por isso existe um fundo para garantir que as vítimas têm essa autonomia, e nós não podemos romantizar estas questões sem darmos informação às pessoas. Aliás, nós estamos a viver uma era de desinformação absoluta. Quem está com a sua vida virada do avesso, que é o caso de uma vítima, não vive, sobrevive. Portanto, quais são, na sua opinião, os problemas mais urgentes da justiça portuguesa? Nesta matéria é isto. Nós temos, espero eu, que volte à Assembleia da República esta proposta de aconselhamento jurídico obrigatório para a vítima, portanto, no momento exatamente como acontece com o arguido. Para alguém que nasceu na década de 60, o que é que este mundo atual trouxe que não estava à espera? Trouxe a desinformação. Aquilo que é um dos aspectos que mais me preocupa, porque a desinformação acaba por ser, olha, como o ócio. É o pai de todos os vícios, não é? A desinformação leva a que as pessoas tomem decisões e atitudes que não tomariam se tivessem a informação correta. E é um contrassenso e um paradoxo que vivemos na era da informação. Nós temos acesso à informação como não existia no meu tempo. Nós não tínhamos internet. Mas há intenções concretas, claro, por parte de quem a manipulação, espalha como é evidente, a desinformação. A desinformação é que leva a que as pessoas tomem estas atitudes radicais de rejeitar aquilo que não conhecem e de estarem inclusivamente convencidos de verdades que são o contrário disso mesmo. Verifique, por exemplo, o que se passa com as mulheres. Existe hoje muito uma percepção, até dos próprios homens, que eles perderam direitos. Os homens não perderam direitos nenhuns. Quando muitos estão a perder privilégios, mas os direitos não têm que ser privilégios de alguns. Os direitos são para todos. Portanto, o que nós, quando falamos no feminismo, o que nós estamos a lutar é por um direito
de igualdade de oportunidades, não é? Em que a mulher não tem que ficar para trás porque tem a seu cargo a família, a casa, o cuidar dos pais e não pode evoluir na sua profissão porque o outro lado não está a fazer a sua parte. E, portanto, a ameaça que hoje passa, e nós estamos constantemente a ouvir estes chavões, elas isto, elas aquilo, mas elas o quê? O que nós avançámos foi em direitos. Antes do 25 de Abril as mulheres não tinham direitos nenhuns. Não podiam votar, não podiam sair de casa sem a autorização dos seus maridos se quisessem ir para o estrangeiro, tinham o direito de lhes abrir a correspondência, tinham o poder paternal. Não, isso é função de ambos. E essa desinformação que está a levar a uma crescente violência, por exemplo, contra as mulheres, preocupa muitíssimo. Nós temos a obrigação, já passaram 50 anos da geração de 60, quase 60, não é? Ou mais, não é? Se falarmos no início da década. E nós temos hoje reações que se calhar não tínhamos em 1969. Mas isso não começa também na educação? Sim, isso absolutamente. É porque ainda agora falava da forma como foi educada para ser uma menina prendada. Já vieram outras gerações, já veio a nossa geração educar e as que seguiram a nós. Portanto, estamos a falhar nisso? Eu acho que sim. E é fundamental que seja na escola. Porquê? Para que as crianças tenham também outra perspectiva. Porque na mesma forma que eu fui educada para ser a menina, eu tive que desconstruir esse conceito também na minha cabeça. Porque repare que se eu hoje começam-me a soar todas as campainhas quando eu vejo um programa na televisão que diz corpos de verão e estamos a falar dos corpos das mulheres, porque as mulheres é que têm que ter um corpo de verão, porque não há celulite, a mulher e tal, aquele ideal de beleza. Aqui há uns anos atrás isso para mim era perfeitamente normal e pacífico e eu nem sequer me questionava. Eu lembro-me de ser uma jovem universitária e na altura já a sentir por parte de muita gente como eu um descontentamento em relação ao uso da mulher na publicidade, por exemplo. E agora, passados estes anos todos, estamos a ver até quase o contrário. Isso. A objetificação da mulher cada vez mais, não é? E, portanto, e acharem tudo isso perfeitamente normal as próprias. É muito difícil nós conseguirmos retirar estas imagens da nossa cabeça. Como acontece, por exemplo, com as cotas. Eu, durante muitos anos, fui absolutamente contra as cotas, porque achava, mas que despautério. Deve ser o mérito que leva as pessoas aos lugares. Como se a sociedade fosse baseada no mérito. Mas deveria ser. Deveria, mas é a completa treta. E vendem-nos isto como se fosse verdade. Mas se o mérito não for um fio condutor, então também é o vale todo na mesma. Não, o mérito Qual é tem a que alternativa? O mérito tem que ser. O que nós temos que ter consciência é que a nossa sociedade não é ainda, nem pouco mais ou menos, baseada no mérito. E é isso que temos de ter consciência. Portanto, o privilégio continua a prevalecer porque nós ainda não conseguimos encontrar uma forma, apesar de estarmos muito melhor, não tem nada a ver, não é? Portanto, aquilo que a nossa geração conheceu enquanto crescia não se compara com aquilo que nós felizmente temos hoje e melhoramos muito. Isso não significa que não tenhamos que pensar sobre aquilo que não conseguimos fazer tão bem. E aqui parece-me que é isso. Nós temos que continuar a lutar para que o mérito seja o fundamental, não nos podemos sentir ameaçados com isso, não é? E eu vou-lhe dar um exemplo, por exemplo, daquilo que é ameaçado hoje em dia. É muito engraçada esta conversa e ouvir esta conversa. As profissões jurídicas, por exemplo, são muito mais femininas hoje do que aquilo que eram há 50 anos atrás, não é? Portanto, as mulheres no SES são a maioria já há muitos anos, aí talvez, creio eu que desde 2017, que 80% dos candidatos, mérito, não é? São mulheres. E, no entanto, têm imensas preocupações com esta realidade e já há quem fale, por exemplo, em colocar cotas. E eu dá-me imensa graça ver essa possibilidade, com medo de que as mulheres ocupem tudo, quando na realidade estamos a falar de um concurso público que é escolhido o candidato ou a candidata que tem melhor e mais valor em termos de conhecimentos que demonstra no exame que é público. E, portanto, quem está a corrigir a prova não sabe se trata de um homem, se trata de uma mulher. Portanto, está a avaliar o conhecimento daquela pessoa. E, portanto, quem entra para juiz, para procurador, é escolhido com base no seu conhecimento. E depois nas notas, que demonstra ter, afinal, para poder exercer a da profissão. Portanto, o género só aparece a posteriori. Ora, mas preocupa
esta desigualdade, não é? Portanto, aliás, a lei da paridade, eu costumo dizer que vai proteger os homens, mas a lei da paridade foi criada por questões políticas, porque não estávamos a falar de mérito. As listas que nós temos à Assembleia da República, aos municípios, e estamos a falar da participação política das mulheres na vida prática, não é? Que continua muito esbatida em relação àquilo que se deve. Aliás, a minha lista tinha que ter essa paridade. Eu era bastonária, o meu primeiro vice-presidente tinha que ser um homem. Não podiam existir mais de 2 pessoas do mesmo género seguidas na lista. Portanto, a lista constrói-se com paridade. Porquê? Porque nós precisamos de diversidade, como é evidente. E isso é fundamental para nós conseguirmos evoluir. Para terminarmos, gostava que nos deixasse uma nota, uma sugestão, ou mais, como quiser, para podermos ser otimistas em relação a este presente e a este futuro que nos aguarda a todos. Eu acho que temos realmente que ter esse otimismo. Aliás, eu sou uma pessoa otimista por natureza e eu sou assim. Jamais desistirei. Acho que, de facto, nós temos que pugnar para que exista mais informação cívica nas escolas, informação aos jovens sobre o que é um Estado de Direito, porque é que funciona o Estado de Direito, e temos boas razões para acreditar nesse otimismo. Eu acredito que as pessoas, quando são confrontadas com a realidade daquilo que se pretende, o tal conhecimento, com a informação séria, fidedigna e que não é manipulada, as pessoas percebem do que é que se está a falar. E dou-lhe um exemplo que eu acho que é ótimo para nós finalizarmos, do que aconteceu na Polónia. Na Polónia, como sabe, houve um governo que teve 9 anos do poder, completamente autoritário, que perseguiu juízes, que perseguiu procuradores, que quase que acabou com o Estado de Direito. E 9 anos depois da sua tomada de posse, eles conseguiram convencer os jovens de que estavam a abdicar da democracia, da sua liberdade e do seu livre-arbítrio. Como é que fizeram isso? Explicando-lhes. E então lembro-me de me contar uma juíza que tinha estado num festival com outros juízes e com outros procuradores a fazer um moot court e a explicar aos jovens desse festival musical o que era um julgamento, o que era o Estado de Direito, porquê é que era importante a independência da justiça. E o que é que aconteceu? Os miúdos deixavam a música e iam assistir àquilo. E criou-se aquela onda que destronou realmente o regime autoritário que estava a ser implementado e que deixou grandes dissabores de boca à União Europeia, e conseguiram restabelecer a democracia. Portanto, não podemos abdicar do conhecimento. De maneira nenhuma. Nem dos valores de um Estado de Direito. Portanto, mas tenho esperança que nós vamos conseguir dar a volta a isto. Muito obrigada. Eu é que agradeço o convite. Esta foi a última conversa desta temporada do Geração 60, um podcast da SIC Notícias com sonoplastia de João Ribeiro e Salomé Rita, fotografia de José Fernandes, vídeo de Ana Isabel Pinto, capa de Cláudia Ganhão, produção de Mariana Oca Ferreira, coordenação de Joana Beleza e direção de Bernardo Ferrão. Siga e subscreva o Geração 60 nos sites da SIC Notícias e do Expresso ou na sua plataforma preferida. A KPMG também é Geração 60. Desde 1965 que a KPMG está em Portugal a fazer diferença no futuro, todos os dias. A KPMG é do tempo do giradiscos, mas também do MP3. Acompanhou a geração que brincava ao peão e ao berlinde, mas também a que utiliza a inteligência artificial no seu dia-a-dia. Nos últimos 60 anos, a KPMG cresceu, adaptou-se e fez a diferença. Mais do que uma empresa com história, é uma marca com um grande futuro pela frente, focada em inspirar o amanhã, pensando diferente hoje. Porque a KPMG sabe que fazer diferente faz a diferença para as suas pessoas e para toda a sociedade, em Portugal e no mundo, hoje e pelo menos nos próximos 60 anos.